Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai preparando a sua Bíblia, abrindo lá em Mateus, capítulo 20. Já vai pegando o seu papel, caneta na mão, seu caderno. Traga seu café, traga sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo quem está chegando aqui pela primeira vez. Mãe, benção, faça um bom dia, seja bem-vinda. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, assiste depois, aproveita, já me segue aqui nessa página para vocês receberem todos os dias devocionais de segunda a sexta. Curta, compartilha para você receber mensagens todos os dias. Compartilha essa mensagem para chegar em mais pessoas. Esse é um ambiente para você crescer em fé, fortalecer sua fé, conhecer Jesus, criar o hábito de fazer o seu devocional, trocar mensagens de devocionais para você crescer na espiritualidade. Deus te abençoe e te ilumine sempre também, mãe. Já vai preparando a sua Bíblia, abrindo em Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. E Jesus prediz novamente sua morte e sua ressurreição. Nós estamos lendo o Novo Testamento, iniciamos por Mateus. Então, para você que está chegando aqui e não entende o que está acontecendo, a gente está lendo o livro da Bíblia, Novo Testamento, iniciamos por Mateus. Já estamos no capítulo 20. Então, se você quiser dar continuidade nesse estudo, aprender a Bíblia, as mensagens que tem dentro da Bíblia, volta lá no meu feed, assiste os outros capítulos que já estão disponíveis lá para você acompanhar aqui junto com a gente. E todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui 7 da manhã fazendo o nosso devocional. Então, se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se você não puder, não tem problema, só se conecte aqui para a gente fazer a nossa oração e pedir para que o Espírito Santo ministre aqui neste lugar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, eu te agradeço pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia. Senhor, vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para receber a Tua Palavra, e que o Senhor possa nos revelar as mensagens, os códigos escritos aqui na Tua Palavra de hoje, Pai. Precioso Espírito Santo, sinta-se à vontade aqui neste lugar. Que não seja eu, mas sim o Senhor ministrando aqui no meu lugar, Pai. Coloque palavras na minha boca, palavras no meu coração. Que o Senhor possa revelar a nós tudo que está escrito aqui, o que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje, Pai. Sinta-se muito à vontade, sinta-se muito bem-vindo aqui neste lugar. Em nome de Jesus, que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas transformados, renovados. Que possamos sair daqui instruídos através da Tua Palavra, em nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Vou precisar que vocês abrem os ouvidos espirituais de vocês, os olhos espirituais de vocês, abram o coração de vocês para receber a mensagem de hoje. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. No caso aqui, quem que é o proprietário? Jesus. Quem são os trabalhadores? Somos nós. Então aqui no início está falando o seguinte: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. A vinha é o quê? Contratar trabalhadores para trabalhar no reino dos céus. Talita, faça um bom dia, seja bem-vinda. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e lhes pagarei o que for justo, e eles foram. Então, inicialmente, o proprietário saiu para poder arrumar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Encontrando um ali, o proprietário combinou que iria pagar um denário para cada trabalhador que iria trabalhar nessa vinha. O combinado foi o quê? Um denário. Saindo outra vez por volta do meio-dia e 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Eles lhe disse: vocês vão também trabalhar na vinha.
Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Alexandra, faça um bom dia, seja bem-vinda. Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Jesus prediz novamente sua morte e sua ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão os gentios para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Gente, mais uma vez eu vou pedir para vocês abrirem o coração de vocês, abrirem os ouvidos de vocês para receber essa mensagem, porque tem muita mensagem forte aqui. Então, como eu falei no início da live, quem que é o proprietário da vinha? Jesus. Quem são os trabalhadores? Somos nós. E ali o proprietário, ele sai o quê? Em busca de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Jesus, ele está... Primeira mensagem. Jesus, ele está o tempo todo buscando trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Jesus está em busca de trabalhadores para trabalhar no reino dos céus. No reino dos céus. O que é você servir no reino dos céus? É você ir em busca de pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não ouviu falar de Jesus, que precisam ouvir falar do Evangelho, que precisam ouvir falar da sua vinda. Para quê? Para receber a salvação. Para receber a salvação. Então aqui no caso, nós somos os trabalhadores e precisamos alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus, trabalhar para o reino de Deus. Segunda mensagem aqui é a seguinte, e essa é forte. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, aqui está falando os trabalhadores que foram contratados primeiro, que foram combinados receber um denário. Os primeiros que foram contratados ficaram com o quê? Inveja do último que foi contratado, porque o último contratado trabalhou por apenas 1 hora e recebeu o mesmo que aquele povo que foi contratado primeiro. O que é a mensagem que está escrito aqui? Não tenha inveja do coleguinha, elimine a inveja da sua vida, porque aqueles trabalhadores, eles estavam trabalhando pelo mesmo motivo, no mesmo lugar, fazendo as mesmas as coisas, e o combinado foi o quê? Um denário. Quando você olha para o lado, quando você olha para o coleguinha, quando você olha o que o coleguinha está ganhando, o que o coleguinha está fazendo, você tem de quê? De se comparar, você tem de ter inveja do coleguinha, porque você está focando no que o outro está fazendo. Então, a partir do momento que aquele primeiro trabalhador foi contratado e viu que o último que foi contratado recebeu o mesmo que ele, ali ele ficou o quê? Ele se queixou, ficou com inveja, falando: uai, peraí, esse cara foi o último a ser contratado, trabalhou aqui durante 1 hora e recebeu a mesma coisa que eu. Trazendo isso para a vida real, isso acontece muito no dia a dia, quando você às vezes está numa empresa, você está em algum local da sua vida e você está ali desde muito tempo, chega alguém novo, alguém para trabalhar no mesmo setor que você, faz a mesma coisa que você e ele começa a receber a mesma coisa que você. Se você olha para o coleguinha e vê que ele está recebendo a mesma coisa que você vai achar ruim. Só que Jesus nos ensina o seguinte: não tenha inveja do seu irmão. Por quê? Deus, ele é generoso. Deus, ele é generoso e ele honra quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, da maneira que ele quer. Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Então Deus, ele é generoso. Aqui no final tá falando o seguinte:
eu não fui injusto com você. Cadê? Mas ele respondeu um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja por eu ser generoso? Então Deus, gente, Ele honra quem Ele quer. Ele dá provisão para quem Ele quer. Ele faz tudo na hora, no momento que Ele achar que tem que fazer. Então nós não devemos questionar o que Deus faz na vida do outro. Nós não devemos questionar o que Deus está fazendo pela vida do outro. Nós precisamos focar naquilo que é nosso, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente receber. E outra coisa, precisamos ser gratos pelo aquilo que a gente recebe. Independente do tempo que você está servindo, independente do que você está fazendo, nós devemos ser gratos por aquilo que a gente recebe. Então, qual que é a mensagem? Elimine a inveja da sua vida. Deus honra quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é generoso. Não olha para o que seu coleguinha está fazendo. Foca no seu. Foca no seu trabalho. Foca no que você está fazendo. Foca nas coisas que Deus colocou para você fazer ali, te deu a oportunidade para você fazer ali. Seja grato pelas pequenas coisas. Seja grato pelas coisas que você recebe. Fez sentido aí? Coloca para mim nos comentários se está fazendo sentido para vocês. Então ali tem 2 pensamentos aqui. O primeiro, que foi chamado, como ele viu que o último contratado recebeu 1 denário, talvez ele poderia ter achado, poxa, se ele recebeu ali 1 denário, eu devo de receber mais do que ele, porque eu estou trabalhando aqui já tem mais de 1 hora, já tem mais de 5 horas, eu fui o primeiro a chamar. Só que quando ele recebeu o primeiro, o 1 denário que foi combinado, ele se queixou, ele olhou para o coleguinha, ele ficou indignado, ficou com inveja e se queixou do proprietário. E assim somos nós quando nós não recebemos aquilo que a gente acha que a gente deve de receber. A gente começa a se queixar de Deus, a gente começa a questionar Deus. E nós não devemos questionar Deus, porque Deus é Deus e Ele faz as coisas na hora que Ele quer, para quem Ele quer, no momento que Ele quer. Então não olhamos para o lado, foquemos naquilo que é nosso, sejamos gratos naquilo que nós recebemos. Amém? Muito sentido. Então a terceira mensagem de hoje é: às vezes você está servindo Deus há muito tempo e alguém chega, de repente começa a servir junto com você. Às vezes na igreja, às vezes onde há, gente, lugar onde tem espírito de competição, e você chega no lugar e tem alguém servindo ali muito tempo, e você chega para você servir no mesmo lugar daquela pessoa, aí já começa ali. Alguém já ouviu aquela frase falando o seguinte: chegou agora e tá querendo sentar na janela? Quem já ouviu essa frase? Ah lá, tá chegando agora e tá querendo sentar na janela. Isso é uma frase de quê? Uma frase de que uma pessoa está se comparando com a outra. É uma frase de que a pessoa está ficando indignada com o que a outra está fazendo. Então a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, vigiar onde que a gente está colocando o nosso olho. Então Jesus aqui ele passa uma mensagem muito forte. Se a gente olha para trás, os discípulos eles trabalharam durante muito tempo para Jesus ali, testemunhando com Jesus. E na caminhada foram surgindo novos discípulos, foram surgindo várias testemunhas de Jesus, foram surgindo muitas coisas. E esses mesmos discípulos, eles também estavam recebendo a mesma coisa que o outro. Nós temos de receber a mesma coisa, que é o que? A salvação. Independente se você chegou agora ou depois. Nós que trabalhamos para o reino dos céus, a gente trabalha por um único foco, um único motivo, que é o quê? Herdar a vida eterna, a salvação. Então a gente não deve ficar olhando, assim, nossa, ele chegou agora e já está querendo sentar na janela. Nossa, chegou agora e já está querendo se igualar a nós. Ah, chegou agora? Não tem que ser assim não. Porque esse é o que a carne da gente quer que a gente faça. Ficar comparando, questionando, ficar brigando com Deus pelas coisas que Ele faz na vida do outro. Então que a gente não se compare com o outro, que a gente tire a inveja da vida da gente, que a gente não seja ingrato pelas coisas que Deus já colocou nas nossas vidas. Darlan, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, gente, qual que é a mensagem forte aqui dentro desses versículos aqui? O primeiro que foi contratado, ele não foi grato por ter recebido 1 denário. Ele questionou o proprietário por ter recebido o mesmo que o último foi contratado. E aqui a última mensagem, ela é bem direta, ela é bem simples, ela é bem clara, falando o seguinte, que não foi injusto com aquele rapaz, porque qual foi o combinado?
um denário. Então, independente da hora que aquela pessoa iria ser contratada, ela iria receber um denário. Aquele homem poderia ter chegado lá de manhã e ter saído 5 horas da tarde, ele ia receber um denário. Se uma outra pessoa chegasse lá e trabalhasse por 10 minutos, aquela pessoa ia trabalhar o quê? Ia receber o quê? Um denário, porque o combinado foi um denário. E ali o proprietário está falando, eu quero ser generoso. Eu sair em busca de pessoas para trabalhar na minha vinha. Achei um aqui disponível. Ele estava disponível, veio trabalhar, eu sou generoso e eu quero dar o que eu quero dar para essa pessoa, porque eu sou generoso. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque os últimos, os primeiros se queixaram em relação aos últimos. Colocou ali o que estava no coração: inveja, questionamento, queixa, reclamação. Então, assim, muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos, porque estado do coração. Como está o estado do seu coração? Reflita nisso. Outra mensagem: Jesus o tempo todo prepara os discípulos para a sua morte e ressurreição. Se você ler Mateus, se você ler João, Lucas, Marcos, você vai ver que Jesus, em alguns momentos, ele preparava os discípulos para quê? Para a sua morte, para a sua crucificação e para a sua ressurreição. Ele revelava ali para os discípulos como seria a sua morte, como seria a sua ressurreição. Então, Jesus o tempo todo preparava os discípulos para a morte e para a sua ressurreição. Hoje, nós estamos sendo preparados para quê? Para a volta de Jesus. Quando Jesus chegou lá para os discípulos, Jesus foi o quê? Ensinar o reino dos céus. Jesus foi lhe fazer o quê? Uma revolução com relação ao evangelho, porque os mestres da lei, os fariseus, estavam ensinando de maneira, vamos dizer assim, errada para aquelas pessoas. Estavam sendo muitos religiosos, não estavam fazendo exatamente o que a palavra pedia. Então Jesus veio, chegou ali, começou a ensinar a verdadeira palavra. A verdadeira palavra estava lá em carne, que era o próprio Jesus, ensinando a palavra, dando um novo mandamento, ensinando os discípulos como que eles fariam assim que Jesus partisse. Ou seja, Jesus estava ali para poder ensinar, preparar aquela pessoa para quando ele voltasse. Hoje nós estamos sendo preparados para quê? Para receber Jesus. Então hoje nós somos o quê? Os discípulos de Jesus. Nós hoje somos como se fosse um quê? João Batista, que prepara o caminho para a volta de Jesus. Leia, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então Jesus falava para os seus discípulos o seguinte: enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão os gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem no terceiro dia. Ali Jesus colocou o quê? Em detalhes. Como iria ser a sua morte e a sua ressurreição. E hoje nós temos em detalhes, através da Bíblia, como será a vinda de Cristo. Primeiro teremos dores de parto, depois o Senhor virá em grande glória sobre as nuvens, enfim. Lá em Apocalipse já tem todo o detalhamento de como Jesus vai vir. E nós somos o quê? Hoje, como quem? João Batista, que chega para as pessoas e prepara o caminho para o Senhor, falando o seguinte: façam veredas retas para Jesus, o reino dos céus está próximo, arrependam-se, passam pelo batismo do arrependimento, porque Jesus está voltando, o reino dos céus está próximo. Então o tempo todo Jesus, enquanto que estava com os discípulos, ele preparava os discípulos para quê? Para não pegar os discípulos em surpresa. Discípulos, é o seguinte: nós estamos subindo para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu vou ser crucificado, eles vão me açoitar, eles vão zombar de mim, porém no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que Jesus estava fazendo ali para os discípulos? Preparando os discípulos. E o que a Bíblia hoje nos prepara? Para quando Jesus voltar em grande glória. Franciele, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então hoje nós seremos preparados através do Espírito Santo que está em nós e está no meio de nós, dando a revelação da palavra. O Espírito Santo nos revela em detalhe, a Bíblia nos revela em detalhe como que vai ser a vinda de Jesus. Quando a gente sabe? Não sabe, nem Jesus sabe, somente Deus. Porém nós temos o quê? O detalhamento. Sinais estão aí.
sinais estão aí. Então que a gente esteja preparado, porque o dia não sabemos, a hora não sabemos e não queremos ser pegos por surpresa. Ou seja, estejam preparados. Glória a Deus, gente. Fez sentido? Então qual a mensagem? Jesus o tempo todo prepara os discípulos para a sua morte e ressurreição. Hoje nós estamos sendo preparados para a sua vinda. Jesus revela para os seus discípulos como seria a sua morte e ressurreição. Hoje Jesus nos revela como será a sua volta. E está tudo detalhado. Só precisa ler, estudar e entender e se preparar para isso. Sair das trevas para a luz, arrepender de seus pecados, pedir perdão e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém. Então, qual que é a última mensagem do nosso devocional de hoje? Seja aquele que serve o reino de Deus, que tem um coração grato. Seja aquele que serve o reino de Deus e que tenha o coração grato pelo que recebe de Deus. Não seja como aquele primeiro homem que foi contratado pela vinha. Bom dia, Luiz Henrique. Que foi contratado pela vinha, quando foi receber lá a sua recompensa, reclamou, questionou, porque olhou para o lado. Porque todos nós devemos trabalhar em unidade, principalmente se tratando do reino dos céus. Assim como aquele proprietário saiu em busca de trabalhadores para sua vinha, Jesus está em busca de pessoas para servirem no reino de Deus. E nós não devemos olhar para o que o nosso coleguinha está fazendo, porque cada um tem o seu propósito, cada um vai exercer a sua função, independente do que você vai receber, independente da sua recompensa. Não olhe para o coleguinha, porque vocês estão trabalhando para o mesmo lugar, para a mesma pessoa, ou seja, sirva o reino dos céus com um coração grato, independente daquilo que você vai receber. Fez sentido? Coloque para mim nos comentários. Se fez sentido para vocês, que a gente vai para o nosso plano de ação. E qual que é o plano de ação? Como sempre, jejum de acordo com a sua resistência, orar sem cessar, ore sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. Matias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então é jejum de acordo com a sua resistência, ore sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. Segundo plano de ação, não se compare com ninguém. Seja grato, esteja disponível para servir o reino de Deus. Independente da sua recompensa, porque você vai estar servindo ao Senhor Jesus, ao reino dos céus. E terceiro plano de ação é o seguinte: hoje é a nossa Masterclass às 7 horas da noite, às 19 horas da noite. Então o que você vai fazer? Vai sair dessa live, vai clicar lá no link que está lá nos meus stories, vai clicar no link que está lá na minha bio, vai entrar no grupo do Telegram, é de graça, é gratuito. Você vai entrar no grupo do Telegram e lá eu vou passar as informações e vou passar o link para você ter acesso à sala do Zoom, onde que vai ter nossa Masterclass Identidade Espiritual. Vou falar sobre a identidade espiritual, vou te ensinar a adicionar palavras negativas, palavras de maldição que lançaram sobre a sua vida, e isso está fazendo efeito em alguma área da sua vida que você não está conseguindo romper por causa da sua identidade que foi deturpada. Então entra lá no grupo do Telegram, que às 19 horas vai ter a Masterclass e você vai aprender muito. Preparei um conteúdo muito bacana. É só você entrar, baixar o aplicativo do Zoom, esperar o link, entrar na sala para nossa Masterclass hoje às 19 horas da noite. Masterclass 100% gratuita. Outro plano de ação: lê o capítulo 20, o pedido de uma mãe e 2 cegos recuperam a visão. Finalizar a leitura do capítulo 20, anotar as mensagens que você recebeu dentro desse capítulo 20 e trazer para nossa live de amanhã, 7 da manhã, para a gente crescer nessa mesma fé juntos. Façam um plano de ação. Tenham em mente de que se vocês estão disponíveis a trabalhar para o reino dos céus, saibam que vocês estão trabalhando para o mesmo lugar, para o reino dos céus, para a mesma pessoa, para Jesus, e vocês não podem se comparar com ninguém, porque devemos trabalhar em unidade, devemos servir em unidade, independente da sua recompensa. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã às 7 da manhã. E para quem vai estar na Masterclass hoje, até hoje às 19 horas na nossa sala do Zoom. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês.